Pra também trazer uma análise desse jogo que é importante, tá? Me impressionou como o Atlético conseguiu fazer um jogo tão grande. Me impressionou como o Atlético conseguiu dominar todas as fases do jogo. O Atlético conseguiu, em muitos momentos, ser o time que, quando tinha a bola, dominante. Conseguiu, em muitos momentos, colocar o Goiás para trás e colocar o Goiás em situação de perigo, gerar chances atacando o bloco baixo, no primeiro tempo e no começo do segundo. Faz o gol, e a partir do momento do gol, que é óbvio que a situação vai mudar no jogo, o Atlético baixa as suas linhas e citem para mim, que chances claras de gol o Goiás teve? Uma só, né? Com o Jajá no começo do jogo. Não. Digo no segundo tempo, aquela No bola segundo cruzada que o Anselmo chega atrasado. Exatamente. Isso. E aí teve uma Que é o outra lançamento finalização do Moraes, Mas que não, Jajá. né, de fato não consta como número, porque não Mas foi uma... mas assim, é Mas Uma finalização esse do é o Jajá. grande Pra mim ponto. teve mais uma finalização, se não me engano, do Jajá, numa sobra de escanteio, que desvia na marcação e gera um novo escanteio. Exato. Pra mim, essa é uma chance, assim, no sentido de que, se não desvia, fatalmente exigiria uma grande defesa do Santos ou ia pro gol. E para um Goiás que precisava tanto do resultado também, porque o Goiás e não venceu, né? E tá fora do G4 agora. Tão poucas chances criadas, mostra a limitação do Goiás, óbvio, mas mostra muito mérito. Mas assim, muito mérito da defesa do Atlético. Vou fazer a pergunta de novo. Quantas chances pelo alto o Goiás tem na partida? Que eu me lembro, uma com o Messias. Numa cabeçada que ele não consegue acertar o gol. No escanteio, é verdade. No escanteio. Aí a No gente primeiro tem que, tempo, a gente primeiro tem que poste. falar a diferença que faz ter Carlos Teran Mas assim, titular Miro, e jogando. Né? importante. Como o Atlético não sofre não sofreu muito ainda, menos. né? E assim, não sofreu gols de bola aérea com o Teran no campo ainda. Na passagem dele pelo Atlético, o que é um fator muito grande. Agora, o jogo que faz o Arthur Dias é inacreditável. É um jogo espetacular. Você não reparou? Assiste de novo e repara. Ele foi inteiraço pelo alto. Eu vou até pegar número. Eu vou pegar número do Arthur, tá? Pra gente entender exatamente o tamanho Tá. dessa partida. Hoje- Foi um jogo espetacular do Arthur Dias. E há quanto tempo não ficou no começo do ano escanteado? Ó. Treinando com o elenco. Olha, Difícil, é verdade. hein? E assim, Difícil. o Arthur, vamos lá. O Arthur, tá aberto aqui o número, tá? 4 interceptações, 8 cortes por cima. Deixa eu ver quantos teve o Teran. Vamos lá. O Teran teve 3. O Arthur cortou 8. Que espetáculo. Que sensacional a atuação do Arthur, tá? Ele tem 3 recuperações de bola, foi 100% nos duelos pelo alto. 100%. E ainda inicia a jogada do gol. Que é ele que começa a jogada para encontrar o Patrick e o Patrick colocar o Julimar em boa condição e o Julimar dar o passe pro Kevin Viveiros. Fazer esse destaque, dar esse parênteses. Que espetáculo a partida do Arthur Dias. E que espetáculo a postura defensiva do Atlético nas bolas pelo alto. O Furacão foi perfeito. Perfeito contra um dos times de mais imposição por cima, contra um dos times que mais aproveita as bolas aéreas no campeonato. O Atlético teve que ajeitar algumas questões e o Odair foi muito inteligente no primeiro tempo em trazer os alas mais para próximo da sua defesa para controlar os pontas Jajá e Wellington. O Atlético, se no primeiro tempo não tem tanta criatividade para gerar chances de gol, e a gente faz até o paralelo com o segundo tempo do Clássico Atletiba, na volta do intervalo ele coloca o Zapelli mais próximo da bola, e o Zapelli passa a criar mais, e o Patrick mais à frente para dar peso à área, consegue encontrar um passe para o Julimar, que encontra o Viveiros. Então, o ajuste do Odair também gera o gol marcado pelo Kevin Viveiros. E aí, na transição, meu amigo, muitas chances. Enfileirou chances. O Mendonça perdeu, o Viveiros perdeu, o Zapelli teve uma transição que ele não conseguiu finalizar, o Julimar teve transição que ele não conseguiu finalizar. O Atlético enfileirou chances na segunda etapa. É marco de uma partida espetacular. É marco de um jogo muito seguro do Furacão e é marco de um jogo em que o Atlético sai muito dominante. O Atlético foi inteiraço na partida de hoje. Eu não vou estar aqui no pós-jogo pra gente falar muito, mas vamos ressaltar aqui um pouquinho, porque a gente critica quando tem que criticar e a gente elogia quando tem que elogiar. Que partida do Léo Derrick, né? Desde que voltou da seleção, da convocação, e a gente celebrou muito o retorno dele, vinha fazendo partidas ruins, partidas em baixa. E assim, hoje realmente foi o Léo Derrick que a gente esperava desde o retorno da eliminação da seleção brasileira, né? Quando ele voltou a atuar e teve momentos que era Fernando, que era ele, que a gente não sabia quem era, mas hoje realmente, hoje Léo Derrick fez a partida que todo mundo esperava que ele fizesse. Foi bem mesmo. Ó, eu tô só e até aguardando. assim, Diga, só reiterar aqui no último comentário antes de me despedir de vocês, a questão do Benavides, né? O Mido até citou, se não me engano, no intervalo,
falo, a questão do Benavides e tal, colocar ele como ala, blá. Mas assim, cara, o Benavides hoje foi sacrificado em uma qualidade que ele tem de chegar ao campo de ataque. E ele foi muito bem, como o Dudu em outras oportunidades também foi sacrificado em deixar de estar numa posição que ele tem o privilégio ali de jogar melhor para jogar de forma coletiva. E hoje o Benavides contribuiu demais de forma coletiva. Foi mesmo. Muito, um destaque assim, individual muito grande também. E hoje... E a maturidade, né, Romão, dele? Demais, para saber fazer a leitura, cair no momento certo, dar aquela, dar aquela sossegada na maré. Enfim, Exatamente. E hoje, assim, eu elogio, a gente tem que rasgar elogio pro trio e pro quarteto de zaga que encerrou. Né, porque foi um trio e depois ficaram 4 zagueiros com a entrada do Léo ali na posição do Zapelli, do Esquivel. E o Aguirre e o Léo tirando bolas importantes, né? Sim. Ambos os jogadores bem pelo alto. Cara, é impressionante, assim. Não lembra em nenhum momento e assim, faz pouco tempo. Você vai lembrar do jogo do Remo e do Atlético Goianiense, que o Atlético sofre 5 gols nas bolas pelo alto. E assim, parece outros caras. O Arthur Dias contra o Atlético Goianiense mostrou um futebol muito abaixo. Foi um jogador que tomou bola nas costas e perdeu bolas pelo alto o jogo todo. E o Atlético Goianiense faz 3 gols assim. Nesse jogo de hoje, não. Nesse jogo de hoje, o Arthur mostra ser outro cara, outro jogador. É realmente impressionante essa atuação defensiva do Atlético. Outro destaque. Eu acho que a leitura de jogo do Odair hoje, ela foi perfeita. Todas as alterações, todas as movimentações, hoje ele foi cirúrgico. A gente falou muitas vezes quando ele mexeu mal, quando ele escolheu uma peça assim, uma peça assado, mas não que a gente seja o suprassumo do entendedor do futebol aqui, que a gente fala que é a verdade a ser feita. Mas a gente analisando o jogo, e foi muito bom ver o Odair tendo a mesma leitura que a gente vendo que o Atlético precisava em algum momento, quando fez o gol, trazer o Aguirre, compor melhor esse setor defensivo, jogar o Benavides para a direita, né? A leitura do Esquivel também acho que foi correta. Infelizmente a lesão aconteceu, mas a própria entrada do Luiz Fernando com o Mendonça mais cansado, não conseguindo entregar mais tanto como fez, né, durante a partida. Então, assim, parabéns por Papito hoje. Acho que escalou um time muito bem escalado. Foi bem mesmo. Os 2 atacantes funcionaram muito bem mais uma vez, né? Como a gente reforçou aqui no pré-jogo e a gente falou e aconteceu, né? Não ter só o Viveiros isolado, precisando ser esse cara para resolver tudo sozinho. Ter o Julimar para dividir essa responsabilidade com ele hoje, né? Se eu não me engano, acho que o passe do gol foi o assistência do Julimar. Bolão do Julimar. Então, assim, o Julimar fez 2 gols na partida passada, não foi tão bem, mas foi decisivo. Sim. Hoje foi uma partida muito boa do Julimar, coletivamente, atacando, marcando, auxiliando o ataque do Atlético, auxiliando o Viveiros, né, em vários momentos da partida, inclusive na assistência. Então, assim, parabéns pro Papito hoje, muito bem escalado, Atlético muito bem jogado, partida de almanaque, poderia ter sido mais eficiente, mas daí não é culpa do Papito, né? Claro, exatamente. Se o Mendonça perder gol, o Papito tá chutando, né? E acho que engraçado, né? Antes do Mendonça perder, fazer o lance, eu falei, cara, quando ele tem que chutar, ele toca, quando ele tem que tocar, ele chuta. Aí depois no lance seguinte, ele faz exatamente a mesma coisa, né? Mas assim, o que importa é o que a gente falou, 0-0, 1-0, 4-5, os 3 pontos vêm do mesmo jeito. Muito então, bem, velho. Parabéns pro Atlético hoje.